cá, tu já te perguntou por que todos os louros são chamados de bichos? Eu vou te contar que existem duas teorias sobre isso. A primeira é uma teoria que tem relação a Roma, em que as pessoas passavam os animais por pequenos caminhos estreitos, pequenos corredores, eles passavam os bichos por esses corredores para que pudessem passar de um lugar para o outro. Então, quando tu passa no vestibular, que tem relação com esse vestíbulo, que era o caminho onde as pessoas atravessavam os bichos, tu tá passando de uma nova etapa, que tem relação também com os vestíbulos do nome vestibular, quanto o bicho da história romana, que passava por aquele corredor de um lugar para o outro. Os bichos, que são os calouros, estão passando de um lugar para o outro, de uma fase para outra, então eles são chamados de bichos também, porque eles estão passando por uma nova etapa da vida. Só que era um caminho muito estreito, então não era todo mundo que conseguia passar. E aí o vestibular teve essa relação de ser comparado com uma peneira, que alguns passam e alguns não. E além disso, tem uma segunda teoria, que é da Idade Média, quando ainda não existiam universidades ou elas ainda não tinham esse nome. Eram normalmente grandes extensões das igrejas, além de muito caras, muito distantes, existiam bem poucas. E quando as pessoas tinham que ir, as pessoas tinham que se deslocar a cavalo, ou quando não tinham tantas condições, levavam muitos meses para chegar nesse local. Só que aí, como o caminho era muito distante, muito longo, as pessoas geralmente chegavam muito sujas. Porque as estradas eram de terras, muitas vezes as pessoas andavam de sandálias e chegavam cheias de poeira ou de lama. Muita sujeira grudada no corpo, às vezes com a barba muito longa. Quando tu tem que andar grandes distâncias a pé, tu leva meses para chegar nos locais. Então as pessoas acabam ficando muito sujas, muito destruídas e ficavam parecendo bichos. Então quando as pessoas finalmente chegavam nessas universidades da época, elas estavam imundas e eram chamadas de bichos pela aparência. Além disso, mais uma curiosidade histórica é que quando as pessoas decidiam estudar e mudar de vida, elas estavam fazendo algo muito diferente da maioria. Então, Luís XIV, ele raspava o cabelo das pessoas, cortava e dava um ótimo tratamento, uma ótima alimentação, porque elas estavam fazendo algo muito legal. Só que aí acabou que ficou esse trote de cortar o cabelo e foi passando ao longo dos anos, ao longo dos tempos e ao longo das gerações. Atualmente não tem mais tanto isso, mas há pouco tempo atrás ainda era um costume bem forte nos trotes das universidades, essa parte de cortar os cabelos. Atualmente os trotes são mais baseados em escrever bicho no rosto ou fazer algumas atividades engraçadas, mas os trotes violentos estão sendo barrados das universidades porque os calouros geralmente passavam muito mal, às vezes bebiam até ficar realmente muito mal, e não porque eles queriam, mas porque eles eram obrigados, ou às vezes os trotes eram muito violentos, existiram alguns trotes até letais. Então, atualmente, nas universidades, os trotes não são mais tão violentos, são mais seguros e mais divertidos e menos humilhantes. Então, essas são as teorias que fizeram surgir o apelidamento de bichos quando tem um calouro na universidade. Se tu gostou desse vídeo, dessa curiosidade, curte e te inscreve no canal, e se tu quer mais vídeos de curiosidades históricas relacionadas ao mundo dos estudantes, também comenta aqui embaixo que eu vou adorar trazer. Um beijo e até o próximo vídeo.